Olá, sejam bem-vindos ao canal da Editora Atualizar no YouTube, né? O objetivo agora é a gente tratar a respeito do artigo 70. Lembrando que no vídeo passado, na hora que eu expliquei a questão referente ao processo legislativo sumário, tá? Nós já analisamos parte aí do artigo 70 para não falar, né, quase que toda a sua integralidade. Só que o objetivo agora é fazer uma análise de uma forma mais específica, tá? Porque o artigo 70, as fases que estão disciplinadas aqui no artigo 70 em termos de processo legislativo, se aplica não apenas ao processo legislativo sumário, mas também ao processo legislativo ordinário. Então o que a gente tem que observar aqui, gente? Ó, artigo 70. A proposição de lei resultante de projeto aprovado pela Assembleia Legislativa será enviada ao governador do Estado, que no prazo de 15 dias úteis contados da data de seu recebimento, 1. Se aquecer, ou seja, se concordar, sancioná-la-á. Ou 2. Se a considerar no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-la total ou parcialmente, tá? Então perceba o seguinte, gente. Quando eu falo do artigo 70, o artigo 70 ele já está falando da fase da deliberação executiva, tá? Eu tenho que lembrar que o processo legislativo ele é marcado pela fase da iniciativa, que é a apresentação das proposições junto à Casa Legislativa. Depois nós temos a fase da deliberação legislativa, que é aquela que no processo legislativo sumário a gente encontra o prazo de 45 dias, tá? E nós temos também a fase da deliberação executiva, que é a apreciação do chefe do Poder Executivo no tocante a sancionar ou vetar determinado projeto de lei. Lembrando que o prazo ali é de 15 dias úteis, né, na fase da deliberação executiva. Então, esquematizando isso aqui, ó, mostrando para vocês uma forma bem prática, igual está aí nas apostilas da Editora Atualizar, tá? O que a gente tem que observar? Se eu tenho um PLO, por exemplo, um projeto de lei ordinária, quem que pode ser autor desse PLO? Um deputado estadual. O deputado estadual ele pode ser autor, né, do projeto de lei ordinária. Lembrando que eu estou aqui na fase da iniciativa. Bem, apresentou. Quem vai apreciar o respectivo projeto de lei ordinária é a Assembleia Legislativa, tá? E a Assembleia Legislativa aprecia inicialmente nas comissões, para depois nós termos a deliberação por parte do plenário da Assembleia. Se eu estou falando de um projeto de autoria de um deputado estadual, não há que se falar em processo legislativo sumário. Eu estou falando aqui sempre de processo legislativo ordinário, porque o processo legislativo sumário, como a gente viu na aula passada, no vídeo passado, tá? É com relação às proposições de iniciativa do governador do estado e nas quais ele tenha solicitado urgência, tá? Então, ó, eu tenho um PLO de iniciativa de um deputado estadual e a Assembleia Legislativa vai apreciar o respectivo PLO, tá? Qual é a maioria necessária para aprovação? Maioria simples. Então eu tenho que lembrar que aqui, ó, eu preciso de ter a maioria simples, tá? Aprovado por maioria simples, vai para quem, gente? Para o governador do estado. Então aqui, ó, começa a fase da deliberação executiva, na qual o governador do estado vai sancionar ou vetar o projeto de lei. Então aqui, ó, eu posso ter o veto por parte do governador ou posso ter a sanção por parte do governador. Qual que é o prazo existente para deliberação executiva? 15 dias úteis. Não se esqueçam desse úteis, tá? Então eu tenho 15 dias úteis, tá? Então olha só, a Assembleia Legislativa aprova por maioria simples. É claro que ela pode rejeitar, se ela rejeita vai para o arquivo, né, da Assembleia, só que não é o objetivo aqui, porque a gente precisa dar continuidade ao esquema. Então, ó, a Assembleia Legislativa aprovou por maioria simples, vai para o governador, que pode vetar ou sancionar o respectivo projeto de lei, tá? Lembrando que se eu tenho o veto, tá? O veto, ele pode ser um veto total ou parcial. O que significa isso? Veto total é quando o chefe do Poder Executivo veta a integralidade do projeto de lei, ou seja, o projeto de lei inteiro, como um todo, foi vetado. Veto parcial é quando o chefe do Poder Executivo veta apenas determinados dispositivos do projeto de lei. Então, apenas determinados artigos, determinados incisos, determinadas alíneas, determinados parágrafos, tá? Então, eu tenho veto parcial quando o chefe do Poder Executivo veta, né? Quando ele risca, manda riscar ali do projeto de lei aprovado
pela Casa Legislativa, tá? Determinados dispositivos. Lembrando, tá? Uma regra aí em termos de processo legislativo, que quando o chefe do Poder Executivo veta parcialmente, o veto ele tem que ser integral de dispositivo, ou seja, ele tem que vetar o parágrafo inteiro, ele tem que vetar o inciso inteiro, ele tem que vetar a linha inteira, ele não pode vetar só uma palavra, só uma expressão, tá? O veto parcial, ele precisa ser integral de dispositivo. Tem que vetar, tem que riscar o parágrafo inteiro, o artigo inteiro, a linha inteira, o inciso inteiro, tá? Então, falei de veto parcial, que é veto a determinados dispositivos da proposição, tá? Do projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia, por exemplo, eu tenho que ter um veto integral de dispositivo. Isso é diferente de veto total, tá? Veto total é o veto total do projeto de lei, veto total daquela proposição que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, tá certo? Então, olha só, eu posso ter o veto total ou o veto parcial. E o veto também, ele pode ser classificado em veto jurídico e veto político. O que é o veto jurídico? É o veto por inconstitucionalidade. O governador vetou porque entende que o projeto de lei é inconstitucional. Então, eu tenho um veto jurídico. Eu posso ter também um veto político. É o veto contrário, né? Ele vetou porque entende que aquela proposição ela é contrária ao interesse público, tá certo? Então percebam que logo no início aí do caput, né? Logo no início do artigo 70, no caput e nos incisos aí do artigo 70, nós temos essa questão do veto, essa classificação do veto, tá? Continuando, né? A análise aí, ó, o que a gente tem que perceber? Parágrafo 1º do artigo 70, ó. O silêncio do governador do estado, decorrido o prazo de 15 dias úteis, importa em quê, gente? Importa em sanção, tá? Então aqui vale o ditado popular, quem cala consente. Se o governador do estado não se manifestar durante os 15 dias úteis, no sentido de vetar ou de sancionar o respectivo, né, projeto, eu tenho por sancionada a lei. Então, quem cala consente, tá? O silêncio importa em sanção, importa em concordância, tá? E aí, nós temos o parágrafo 2º, e o parágrafo 2º ele é polêmico, tá? Porque nós temos entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, em sentido contrário quando a gente fala do processo legislativo na Constituição Federal, quando a gente fala do processo legislativo no âmbito, né, do Congresso Nacional. Olha só o que a gente tem aqui no parágrafo 2º, e aí vocês vão prestar atenção no enunciado, tá? Isso vale para o processo legislativo do Estado de Minas Gerais. Isso vale, tá, no âmbito da Constituição do Estado. Não apliquem essa regra no âmbito do processo legislativo na Constituição Federal. O que a gente tem aqui, ó? Parágrafo 2º. A sanção expressa ou tácita supra a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo. O que é isso? Ó? A sanção expressa ou tácita supra a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo. O que nós vimos lá no artigo 66 da Constituição do Estado, né? O artigo 66, ele fala da iniciativa privativa do governador do Estado. Se eu tenho iniciativa privativa do governador disposta lá no artigo 66, por exemplo, significa que aqueles assuntos, aqueles temas só podem ser apresentados à Assembleia Legislativa pelo governador. Mas vamos supor que isso não aconteça. Vamos supor que um deputado estadual apresente um projeto de lei que seja de iniciativa privativa do governador, tá? Peraí, eu tenho um vício de inconstitucionalidade formal, tá? Isso não deveria acontecer, não deveria prevalecer. Qual que é o entendimento, tá, consagrado na Constituição do Estado de Minas Gerais? Tudo bem, existe um vício na apresentação, na fase de iniciativa, mas se acontece a sanção por parte do governador, seja ela expressa ou tácita, eu tenho a convalidação desse vício de iniciativa, tá? Então é o que está claro aqui no artigo 70. Pessoal que se prepara para concursos nível superior, cuidado com o parágrafo 2º, tá? Ó, a sanção expressa ou tácita supra a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo, tá? Essa regra não vale para a Constituição da República. Essa regra é uma regra específica
do processo legislativo no âmbito do Estado de Minas Gerais, da Constituição do Estado de Minas Gerais, tá? Há quem conteste isso aqui, há quem diga que é inconstitucional, tá? A gente não vai entrar no mérito dessa situação, o concurso não vai entrar nessa argumentação no mérito se isso é ou não constitucional. Ele quer saber o seguinte, ó, de acordo com a Constituição do Estado, a sanção expressa ou tácita do governador supre a iniciativa do Poder Executivo, ou seja, supre o vício de iniciativa que deveria ter sido do Poder Executivo? Supre, tá? Para em termos de concursos estaduais em Minas Gerais, apliquem a regra do parágrafo 2º. Parágrafo 3º, gente, o que a gente tem que observar aqui, ó? O governador do estado publicará o veto e dentro de 48 horas comunicará seus motivos ao presidente da Assembleia Legislativa. Então é aquilo que eu comentei com vocês, ó, vetou, a partir do momento que eu tenho o veto, volta para a Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa ela vai apreciar o veto feito pelo governador do estado. Ó. O governador do estado publicará o veto e dentro de 48 horas comunicará seus motivos ao presidente da Assembleia Legislativa. Parágrafo 4º. O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. É aquilo que eu já tinha comentado com vocês, né? O veto parcial ele tem que ser integral de dispositivo, tá? Não pode riscar só uma palavra, só uma determinada expressão, tá? Parágrafo 5º, ó. A Assembleia Legislativa, dentro de 30 dias contados do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá em escrutínio secreto e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros. Aqui, ó, eu estou falando a respeito da apreciação do veto. Então, ó, governador vetou. Agora a gente vai ter, ó, a apreciação do veto por parte da Assembleia Legislativa. Opa, se eu tenho a apreciação do veto por parte da Assembleia Legislativa, o que a Assembleia pode fazer? Ela pode derrubar o veto. E qual que é o prazo que a Assembleia Legislativa tem para apreciar o veto? 30 dias, tá? É o que a gente está vendo aqui no parágrafo 5º, ó. A Assembleia Legislativa, dentro de 30 dias contados do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá em escrutínio secreto e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros. Então, olha só, o veto pode ser mantido ou ele pode ser derrubado. Aliás, continuar aqui, né, com o pontilhado, para ficar bem claro no esquema de vocês aí, que eu estou falando a respeito do veto, ó. Então isso aqui, ó, é a tramitação do veto. Então o que eu tenho que observar? Vetou, vai para a Assembleia tem 30 dias para apreciar o veto. E o que a Assembleia pode fazer? Manter ou derrubar o veto. Ah, qual que é a maioria necessária para derrubar o veto? Maioria absoluta. Tá? Então se eu tenho aqui, ó, maioria absoluta, essa maioria absoluta é para derrubada do veto. Tá? Não tem nada a ver, ó, com essa maioria inicial, que foi a maioria inicial para aprovar o projeto de lei lá na Assembleia Legislativa. Então, ó, falei de derrubada do veto, falei de maioria dos membros, falei de maioria absoluta. Tá? Então, ó, parágrafo 6º. Se o veto não for mantido, aliás, com o parágrafo 5º, né? A Assembleia Legislativa, dentro de 30 dias, contados do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá em escrutínio secreto, então o voto é secreto, tá? E sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros, então maioria absoluta. Aí vem, gente, o parágrafo 6º, ó. Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao governador do estado para promulgação. Então, o que eu tenho que lembrar aqui? Ó? Depois da sanção, eu não tenho a promulgação. Então, ó, aqui eu tenho a promulgação. E que é, em regra, uma obrigação de quem? Do governador do estado. O governador do estado é que tem a obrigação, em regra, de promulgar as leis. Primeiro ele sanciona, ele concorda, depois ele promulga, tá? Ele dá validade jurídica, né? É como se fosse aqui, ó, uma formalização do nascimento da lei, tá? É como se fosse uma certidão de nascimento, dando ali reconhecimento jurídico, validade jurídica, né? Que aquela lei passou pelo devido processo legislativo,
teve a sanção, por exemplo, do governador do estado, tá? E agora ela está sendo promulgada. Agora, o que eu estou falando aqui, ó? O que o artigo, parágrafo se refere? Se refere à situação de derrubada do veto. Se derrubou o veto, não faz sentido voltar no governador para o governador decidir se sanciona ou veta novamente, tá? Eu já passei dessa fase da deliberação executiva. Então, derrubou o veto, gente, vai direto para a promulgação. E a responsabilidade de promulgar inicialmente é de quem? Do governador do estado, tá? Então é o parágrafo 6º, ó. Se o veto não for mantido, será a proposição, tá, de lei enviada ao governador do estado para promulgação. Então ele tem que promulgar. Não cabe a ele fazer mais juízo se vai vetar, se vai sancionar, se concorda, se não concorda. A obrigação dele é promulgar. Só que aí eu tenho que observar o seguinte, olha só o parágrafo 7º. O parágrafo 7º vai falar dos 30 dias aqui, ó. Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo 5º, sem deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições, até a votação final, ressalvada a matéria de que trata o parágrafo 1º do artigo anterior, que é o processo legislativo sumário, tá? Então o que eu tenho que observar aqui, ó? A Constituição, vamos dizer assim, ela não foi didática, né? Ela estava falando de um assunto que era a questão da derrubada do veto já, e aí ela voltou lá no prazo para apreciação do veto. Então o importante para vocês é perceberem o seguinte, ó, estou falando agora do prazo para a apreciação do veto. Qual que é o prazo? 30 dias. Se a Assembleia Legislativa não apreciar em 30 dias, o que acontece no 31º dia? Tranca a pauta da Assembleia Legislativa. Só não tranca, tá? Para projetos de lei de iniciativa do governador do estado, tá? Com solicitação de urgência e que já estejam há mais de 45 dias tramitando na Assembleia Legislativa. Ou seja, só não tranca no processo legislativo sumário, as proposições que tramitam sob processo legislativo sumário e que já estão em regime de urgência. É o parágrafo 1º do artigo 68, tá? Que nós vimos, né? Aliás, do artigo 69, que nós vimos no vídeo anterior, tá? Agora é o seguinte, ó, parágrafo 8º, ele vai voltar a falar da derrubada, tá? Então ele voltou lá, falou dos 30 dias, se não, né, apreciar em 30 dias, tranca a pauta no 31º dia, votou, derrubou por maioria absoluta o veto do governador. Aí nós vamos para o parágrafo 8º, ó. Se, nos casos dos parágrafos 1º e 6º, a lei não for dentro de 48 horas, tá, promulgada pelo governador do estado, o presidente da Assembleia Legislativa a promulgará. E, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente da Assembleia Legislativa fazê-lo. Vou ler de novo, ó. Se, nos casos dos parágrafos 1º e 6º, tá? Então, se eu estiver falando tanto de sanção, né? Eu estou falando aqui, ó, que o silêncio importa em sanção, tá? Como eu estiver falando de derrubada do veto. Então, olha só. Se, tá, nos casos do parágrafo 1º e 6º, a lei não for dentro de 48 horas promulgada pelo governador do estado, é ele que tem a obrigação de promulgar. E qual que é o prazo, gente? 48 horas, tá? Ele tem 48 horas para promulgar a respectiva lei. Quem vai ter a atribuição de fazer? O presidente da Assembleia Legislativa, tá? Então é o seguinte, ó, derrubou o veto, foi para promulgação. Quem tem a obrigação de promulgar inicialmente? O governador do estado, 48 horas. Se ele não promulga em 48 horas, a obrigação de promulgar passa para o presidente da ALMG, para o presidente da Assembleia Legislativa, que também tem quanto tempo? 48 horas também. E se ele, presidente da Assembleia, que também deveria promulgar, não promulgar em 48 horas? E depois vai para o vice-presidente, tá, da ALMG. E qual que é o prazo que ele tem? 48 horas também, tá certo? Então, ó, falei dessa situação, falei de uma situação comum em concursos públicos. A obrigação de promulgar originariamente é do governador. Ele tem 48 horas para fazer isso. Não fez? Passa para o presidente da Assembleia Legislativa, que também tem 48 horas. Não fez? Passa para o vice-presidente da Assembleia Legislativa, que vai ter as mesmas 48 horas. E um detalhe doutrinário aqui, tá? Se não promulgar em 48 horas, se o vice-presidente, que é o último que pode fazer essa promulgação, tá? Se o vice-presidente da Assembleia, que pode fazer, é o último que pode fazer essa promulgação, não promulga,
ele comete crime de responsabilidade. Então existe um entendimento da doutrina majoritário que esse aqui comete crime de responsabilidade, porque ele está frustrando ou retardando o processo legislativo, tá? Então, ó, estou falando da promulgação. Obrigação inicial, governador, depois passa para o presidente da LMG, depois passa para o vice-presidente da LMG. Uma dessas três autoridades precisa promulgar. E o seguinte, quem promulga determina a publicação, tá? Então, ó, promulgou, eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter a publicação da respectiva lei. Lembrando que quem promulgar determina a publicação, manda para a publicação, ok? Então, ó, com isso, a gente finaliza aí o artigo 70, que fala do processo legislativo ordinário, tá? Só um detalhezinho aqui, ó, eu exemplifiquei para vocês, né? Exemplifiquei aqui através de um projeto de lei ordinário. Poderia ser um projeto de lei complementar? Poderia. O que ia alterar aqui? Ó? Simplesmente a maioria para aprovação dentro da Assembleia Legislativa. O restante do processo legislativo é o mesmo, tá? Então, se fosse um PLC, se fosse um projeto de lei complementar, aqui seria maioria absoluta, ao invés de ser maioria simples, tá? E mais uma vez, ó, comparando com a nossa aula anterior, comparando com o vídeo anterior, qual é a diferença do processo legislativo ordinário, que é o que está aqui no quadro para vocês, com o processo legislativo sumário. No processo legislativo sumário, eu tenho prazo para a Assembleia Legislativa deliberar a respeito do projeto de lei de iniciativa do governador com solicitação de urgência, aquele prazo de 45 dias. No processo legislativo ordinário, não tem diferença, tá? Não tem diferença, não tem prazo, tá? Percebam que eu não tenho prazo, ó, para a Assembleia Legislativa tomar essa decisão por maioria simples. Ela pode demorar 1 mês, 3 meses, 6 meses, 4 anos, tá? Exemplos é o que não faltam lá dentro da Assembleia Legislativa. Tem proposições que estão tramitando lá, ó, anos e anos. O mesmo acontece, né, no Congresso Nacional. Ok, gente? Ó, com isso a gente finaliza o artigo 70 da Constituição do Estado. Lembre-se, qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, pode mandar e-mail, tá? Aliás, mais fácil, né? Pode ir lá, publica a dúvida na minha página no Facebook. Eu tenho uma página no Facebook, prof.emersonbruno, tá? Basta curtir a página lá e qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, tá? Basta postar a dúvida lá que eu vou responder da melhor maneira possível, ok? Quem sabe até com um próximo vídeo, né? Pode ser que eu responda através de vídeo, pode ser que eu responda, tá? Colocando lá o respectivo comentário, tá? Então, quem quiser me achar no Facebook, eu tenho uma página no Facebook, prof.emersonbruno, onde eu tenho esclarecido aí todas as dúvidas que estão sendo encaminhadas através da página, ok? Então, gente, ó, com isso, a gente finaliza aí o artigo 70, um dos artigos mais importantes sobre o processo legislativo na Constituição do Estado. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.